Seguindo o comentário, já que tivemos um pequeno problema que acabou gerando um corte aqui no nosso vídeo, o Irã sai mais fortalecido em termos de coesão, em termos de população, de povo, do que antes do conflito. A destruição que sofreu, as perdas de pessoas ligadas ao regime, à política, à religião, às forças armadas, fizeram com que essas pessoas que antes eram até questionáveis, uma espécie de mártir, uma espécie de herói do país. Com relação aos Estados Unidos, sai perdendo. A grande potência do mundo, a grande potência nuclear e militar e econômica do planeta sai perdendo em tudo isso. Porque teve suas bases destruídas, teve militares mortos, teve porta-aviões atingidos, teve a economia atingida. Preço dos combustíveis, a inflação nos Estados Unidos e a popularidade de Trump caiu assustadoramente. Israel teve que usar um braço repressivo contra o seu próprio povo para proibir que pessoas divulgassem imagens dos ataques iranianos ao solo israelense. Teve que abrir uma frente de guerra com o Hezbollah no Líbano. Uma destruição que só perde a popularidade de Israel no mundo. Israel, o sionismo, na verdade, né? A gente precisa entender a diferença de sionismo e semitismo. Ser antissionista não quer dizer que você é antissemita, porque o semitismo diz respeito a um povo geral, e não apenas israelense, mas todo o povo árabe ali também é semita, né? Então, o que acontece? O sionismo é uma visão política escatológica que acredita que Israel tem, por Deus, o direito de ocupar todo aquele território, expulsando todo aquele povo que existe ali, ou expulsando, ou matando, exterminando, enfim. Isso é, para quem não sabe, o sionismo, né? E isso tem base, inclusive, numa ramificação religiosa, cristã, que dá apoio a Donald Trump. E por isso eles acham que a volta de Jesus é condicionada a um grande conflito ali naquela localidade. Por isso os Estados Unidos se mete diretamente, a administração Donald Trump se mete diretamente no início desse conflito. Mas vamos ao que interessa, né? Os Estados Unidos ameaçou exterminar o povo iraniano, 90 milhões de pessoas e muito mais, porque não seria apenas os iranianos. Se lança uma bomba atômica para exterminar o povo do Irã, não seria apenas os iranianos, os vizinhos também seriam exterminados. E nós aqui, por exemplo, no Brasil, na Europa, em qualquer lugar da Europa, da Ásia, na China, na Rússia, sofreríamos as consequências da radiação atômica. Muita gente poderia morrer, inclusive, em consequência disso, no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Uma loucura, um genocídio anunciado por Donald Trump. À noite, a expectativa, o medo, óbvio, porque Trump é uma pessoa que a gente observa descontrolada. Uma pessoa que ora fala de um jeito, ora fala de outro, ora age assim, ora age de outra forma. Uma pessoa que não tem equilíbrio mental. Uma pessoa que às vezes delira no seu discurso. E para uma pessoa assim, com o poder que tem nas mãos, todos nós temos que temer a nossa existência quando alguém descontrolado tem em suas mãos um arsenal capaz de destruir o mundo várias vezes. E, de noite, o que eu vi? A capitulação dos Estados Unidos. Embora Donald Trump agora pela manhã disse que foi a ameaça que ele fez, foi a jogada que ele fez, foram os ataques que eles fizeram ao Irã, que o Irã se rendeu. Não. Quem se rende, na verdade, é os Estados Unidos. Porque implora pela abertura do Estreito de Hormuz, por onde passa 30% do petróleo mundial. O peso que isso teve para as economias na Europa, nos Estados Unidos, o mal-estar gerado por aliados dos Estados Unidos, por esta guerra ilegal, estava tendo um alto preço e há, obviamente, uma pressão muito forte em Donald Trump. E ontem à noite, houve um comunicado interessante. Primeiro, os Estados Unidos diz que aceitaria discutir
a proposta, os 10 pontos de quem? Há algumas semanas os Estados Unidos disse que tinha 15 pontos para o Irã aceitar um cessar-fogo. E o Irã respondeu que ele tinha 10. Entre esses 10 do Irã está os Estados Unidos reparar os danos que fizeram ao país, ao Irã, os Estados Unidos parar de atacar o Irã, parar de atacar o Irã, parar de atacar os aliados do Irã e reparar as destruições provocadas. Além disso, está também uma condição que os Estados Unidos dê garantias de que nunca mais volte a atacar o Irã. Esse era o plano do Irã, em suma, entre outras questões. E os Estados Unidos, ontem à noite, qual dos 2 planos? Porque o plano dos Estados Unidos, apresentado, era que o Irã se desmobilizasse do seu programa de mísseis, deixasse de trabalhar com o programa atômico. Essa era a exigência dos Estados Unidos. Né? O Irã, e deixar de influenciar, né, os países vizinhos ali, as células ligadas ao Irã ali, que atuam nos países vizinhos. Né? As células de resistência. Bom, não foi esse o plano dos Estados Unidos que foi colocado na mesa ontem à noite. Depois de ameaçar exterminar o povo do Irã, foi o plano do Irã, foi a proposta do Irã que foi colocada em prática. Os Estados Unidos param por 2 semanas os ataques, Israel para por 2 semanas os ataques e o Irã terá direito, inclusive, a ter, inclusive, a indenização pelos danos causados ao seu território, o fim do conflito e trabalharão nos próximos dias para que a guerra seja exterminada finalmente, né? Ou seja, para que não haja mais conflito. Isso vai acontecer de fato? Eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas porque os Estados Unidos, Donald Trump, não tem palavra. Por várias vezes ele já disse uma coisa e depois faz outra, totalmente o oposto. Às vezes anuncia algo e depois faz uma coisa ao contrário. Donald Trump não tem palavra, não é confiável, mas está aí no momento uma vitória, pelo menos momentânea, uma vitória do Irã, já que não foram os pontos de exigências dos Estados Unidos, e sim os pontos e exigências do Irã, os que estão sendo colocados em prática no momento, numa mediação do Paquistão. O Paquistão que inclusive tem arma nuclear, né? E é vizinho ali e aliado, de certa forma, do Irã. O mundo respira mais aliviado. A nossa sobrevivência, pelo menos, está garantida por hoje. Espero que continue assim. Espero que essa loucura pare. Espero que as guerras parem, porque não há nada mais tolo, não há nada mais não há nada mais brutal, não há nada mais desumano do que guerras. Para que servem guerras? Apenas para matar, apenas para destruir, para roubar os outros, não para nada mais. Nunca uma guerra trouxe nada boa, trouxe nada de bom para ninguém. Né? Então que hajam os entendimentos, que hajam as discussões, que as diferenças sejam resolvidas através das diplomacias, das negociações. Não da força militar, não das bombas, não de mortes de crianças. Porque, apesar da aparente vitória iraniana no conflito, porque são os pontos, repito, do Irã, os que estão sendo observados hoje, ninguém vai trazer de volta a vida daquelas 180 crianças que estavam na escola e que foram mortas por uma bomba ou por bombas de Israel e dos Estados Unidos. As vidas ceifadas no Irã, as vidas ceifadas também em Israel, as vidas ceifadas nos países ali do Oriente, não voltarão mais por conta dessa estupidez que é a guerra. Vamos que vamos, mais otimista hoje do que ontem.